como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como que foi o nosso processo para fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS, né? Nós vamos fazer, hoje é dia 14 de outubro e nós vamos fazer nossa cirurgia no dia 16, então depois de amanhã, e nós vamos internar amanhã às 6 horas da tarde. Então, antes, né, de colocar outros vídeos como está sendo esse processo, eu quis gravar como que foi até que a gente conseguiu mesmo chegar aqui. Como eu já falei, né, nossa cirurgia ela vai ser feita pelo SUS e aqui na minha cidade é uma cidade pequena e nós fazemos parte de uma regional de bariátrica. Então, a nossa operação não vai ser aqui, vai ser nessa regional, que é uma cidade próxima daqui. Eu moro no sul de Minas. E como que foi o nosso processo? Então, em 2019, foi a primeira vez que nós fomos atrás, né, disso, e a gente passou por um médico clínico geral que encaminhou, né, deu encaminhamento para cirurgia bariátrica. Esse encaminhamento, ele seria passado para um endocrinologista depois, né, para o endocrinologista realmente verificar a necessidade se a gente estávamos. Eu falo estávamos, gente, porque somos eu e a Mariane. Nós vamos fazer juntas a cirurgia, né? Estamos fazendo esse caminho todos juntas. Então, por isso que eu tô falando nós aqui. E aí a gente teria que passar com o endócrino para ver se a gente estava apta a fazer a cirurgia. Isso foi em 2019. A gente chegou a consultar com o endócrino, ele chegou a dar a liberação e a gente levou esse pedido, esse protocolo, na Secretaria da Saúde aqui da cidade. E a gente protocolou lá, tá? Aguardamos, porque aí você tem que entrar num programa de cirurgia, né? No programa bariátrica. Então você tem que aguardar. Tá. Depois veio a pandemia, né? E aí tudo parou, enfim. Não tinha como fazer nada, né? Principalmente cirurgias eletivas. E quando foi em 2022, nós fomos procurar para saber, né? Porque a gente não tinha sido chamada para mais nada, não tinha tido nenhum andamento a respeito da cirurgia. E aí, nós fomos na secretaria verificar e a gente chegou lá, a moça não achou os nossos papéis. E a gente tinha uma foto do protocolo, mas, enfim, perderam os nossos papéis, que eles fizeram mudança de lugar, e aí acabou que eles perderam os nossos papéis. E aí a gente decidiu, né? A gente teve que ir de novo, fazer o pedido e tudo. Isso foi em 2022. Então eu lembro que eu acho que a gente protocolou, a gente entregou o papel, é, esse primeiro protocolo do requerimento da cirurgia, né, da aprovação do endócrino, assim, para a cirurgia, no final de 2022, acho que foi em setembro de 2022. Só que eles só protocolaram mesmo em janeiro de 2023, porque agora nós temos o documento em mãos, né, porque a gente precisa levar ele no dia da cirurgia. E a gente viu que eles engavetaram lá e só protocolaram mesmo em janeiro. Então, teve esse gapzinho, assim, de, sei lá, 4 meses, né? Mas tudo bem. O que acontece? Como eu expliquei, né? Eu vou tentar ser bem, assim, didática e explicar bem os detalhes, porque muita gente pode ter dúvida. Eu não achei conteúdo sobre a cirurgia bariátrica pelo SUS, ainda mais da forma que nós vamos fazer. Então, por isso que eu quero trazer esse vídeo para vocês. A gente acha muito de plano e pelo SUS nem tanto. Então, como que foi aqui o nosso processo? A gente fez esse protocolo e aí o que acontece? Assim, tem outra coisa, a gente abrindo uma aspas aqui. A Mariane trabalha na saúde, tá? Então, ela consegue, ela assim, não é que ela tem contatos, mas ela sabe aonde procurar as coisas. Então, por exemplo, se uma pessoa leiga vai, eu quero fazer cirurgia e o médico passa, fica lá na Secretaria da Saúde até que alguém ligue para ela. No nosso caso, a gente foi atrás para saber como que era, qual que era a regional, né? E aí a gente soube que era em Poços. Então a gente pegou o telefone, a gente ligava para saber como é que tava, quando que a gente ia ser chamada. E isso foi, né, durante o ano todo, assim, de 2023. E aí o que acontece? O processo era o seguinte: você protocolava esse documento, aí a secretaria daqui da cidade mandava para esse centro bariátrico na regional, e aí lá, de acordo com a fila, eles iam te chamando para o processo. Esse processo, ele tinha uma duração mínima de 6 meses lá. E esse processo era o quê? Era você passar com nutricionista,
com psicólogo, com os outros profissionais de lá, fazer os exames, o acompanhamento, porque você tem que ter um emagrecimento de 10 a 15% do teu peso, dependendo do peso. Então, todo esse processo era feito lá nesse centro bariátrico, nessa regional. Nada era feito aqui. E a gente ficou, né, 2022, aguardando ser chamada para iniciar esse programa. E nada aconteceu. E aí a gente ligava lá, assim, gente, não tem segredo nenhum, só você tem que procurar, né, pra você saber como funcionam as coisas. Mas a gente ligava lá e elas falavam assim, você vai ser chamada mês que vem. Já tá próximo. Quando foi em dezembro de 2022, eles deram, não, 2023, a gente ligou e ela falou assim, vocês vão ser chamadas em janeiro. E aí a gente ficou super feliz na expectativa. Agora deu certo, que a moça falou, né, que o próximo nome lá era os nossos. E a gente tava super feliz. Quando virou o ano e tal, deu, sei lá, primeira, eu esperei, né, porque, assim, recesso e tudo. Quando foi no começo de fevereiro, eu liguei lá novamente pra saber, porque a gente seria chamada em janeiro, já tinha passado janeiro novamente. E, gente, isso aconteceu muitas vezes. Era sempre assim, vocês já estão quase sendo chamados, assim. E a ansiedade só aumentava, o peso aumentava e nada fluía. Até que eu liguei lá em fevereiro, porque, assim, ela tinha dado certeza que nós teríamos chamadas em janeiro e não aconteceu. E aí ela falou assim, houve mudança no protocolo. Agora tudo vai voltar para os municípios e os municípios vão fazer todo o processo e só vem para cá para realmente fazer a cirurgia. E aí foi um banho de água fria para nós, porque, né, a gente estava na expectativa de fazer tudo por lá. Aí agora ia voltar tudo para o município e assim dependia do município ter uma equipe multidisciplinar para fazer esse programa acontecer. Então, gente, assim, né, muito burocrático. Mas aí ela falou assim, mas como vocês já estavam na lista e já estava na iminência de ser chamadas, eu vou passar para vocês a lista de exames e laudos que vocês precisam para vocês já irem fazendo até que vocês consigam, né, ver aí como que vai funcionar. Então, nesse ponto, ela foi assim um anjo na nossa vida, porque ela poderia só simplesmente, gente, mudou o protocolo, vocês vão ter que procurar aí no município, até o município fazer uma equipe e dar andamento. E, gente, pasme, essa equipe não foi feita até hoje, mas tudo bem. Então, ela ajudou muito a gente dando essa lista de exames e de médicos que nós precisávamos ir pegar laudo. Então, a gente começou a marcar. Aí, eu até trouxe minha pastinha aqui, que é a pastinha da bariátrica, assim, que é a nossa companheira dos últimos bom tempo. E eu quero até mostrar pra vocês quando que foi o nosso primeiro exame, que eu acho que o nosso primeiro exame foi em março. E nós conseguimos marcar, acho que é esse. Espera um pouquinho, gente. Esse exame. Ó, o nosso primeiro exame que nós fizemos, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó, foi no dia, eu espero que dê, gente, não sei se vai dar porque a câmera tá me seguindo, mas foi no dia 22/3/2024, esse foi o primeiro exame. E o último exame que nós fizemos, o último laudo que nós pegamos foi eu acho que em setembro. Em setembro, nós pegamos o último exame e aí a gente protocolou isso na secretaria. Então, como que funcionou? A gente passou a marcar os exames, né? Então, a gente ia, deixava lá os pedidos e marcava os exames e a gente foi fazendo. Na hora que a gente teve todos os exames, todos os laudos, e os exames foram os seguintes, que são solicitados, gente. Desculpa se eu bati no microfone. A gente teve que fazer endoscopia, um exame de sangue muito completo, então tem várias coisas, exame de coagulação, acho que é coagulação do sangue. Aí nesse exame completo tem hemograma, tem
colesterol, glicemia, T4, TSH, fígado, vitaminas, vitamina D, vitamina B12, ferro, ferritina, enfim, tem um exame de sangue bem completo. E aí nós fizemos também ultrassom pélvico e abdominal. Tivemos que também tirar raio-x do tórax, exame ecocardiograma com o laudo do cardiologista, laudo de anestesista, laudo de psicólogo e laudo de nutricionista. Eu acho que não esqueci nenhum exame. Gente, se eu esqueci, eu vou colocar na tela para vocês. Mas foram esses exames que nós tivemos que fazer. E aí nós tivemos, então, esse tempo, né, para conseguir todos os exames. Lembrando que todos os exames nós fizemos pelo SUS também, tá? Então, o primeiro a gente fez em março e o último, que foi o laudo da psicóloga, a gente fez em agosto. Eu acho que é agosto. É, gente. O laudo em agosto, dia 8/8. Então, a gente teve aí de março a agosto para conseguir fazer tudo e pegar todos os laudos. E aí, nisso, acho que pouco depois disso, a gente protocolou lá na Secretaria de Saúde novamente todos esses documentos, porque aí eles mandavam, né, ela preenchia lá no programa dela um cadastro nosso para mandar para nós já nos cadastrar no programa de bariátrica de Poços. E aí nós fomos chamados para a primeira consulta. Deixa eu pegar minha carteirinha. Gente, eu poderia ter separado tudo aqui, mas é que essa, nada sai dessa pasta aqui enquanto a gente não fizer a cirurgia, porque, né, vai que perde. Então, no dia 13/9 foi a nossa primeira consulta, aqui a nossa carteirinha de bariátrica, de paciente bariátrico. E no dia 13/9 foi a nossa primeira consulta com o cirurgião, né? Que a gente teria que ir com o cirurgião. Sobre a questão do peso, gente, não teve um peso assim específico que nós tivemos que perder, tá? Depende muito da nutricionista e ela que vai ali coordenando, mas eu comecei com quase 150 e poucos e hoje eu tô com 134, eu acho. Mas eu vou pesar e aí eu deixo escrito aqui porque eu não pesei desde a semana passada, então não sei certinho. Então, eu emagreci isso daí, né? Quase 20 quilos, de 15 a 20 quilos. Eu vou colocar aqui também, gente, o valor certinho, porque agora eu tô... A ansiedade, gente, tá muito grande. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo aqui com as forças, todas as forças que eu tenho no momento. Porque tá difícil de concentrar, sabe? E aí, voltando pro programa, né? A gente foi na nossa primeira consulta, que era para ser com o cirurgião, mas aí nesse dia o cirurgião não compareceu, porque ele ficou preso numa cirurgia, numa outra cirurgia. E como que é esse programa? Lá a gente faz um acompanhamento, né? Então lá também tem uma equipe multidisciplinar que tem assistente social, enfermeira, psicóloga, nutricionista e, no caso, o cirurgião, que a gente não encontra sempre. Mas essa outra equipe das meninas, a gente sempre encontra toda vez que vai lá. E aí, lá, elas marcam já todos os encontros que a gente precisa ir. Então, o primeiro encontro era consulta com o cirurgião, para ele olhar todos os nossos exames e liberar, que não aconteceu, porque aí, gente, outra observação. Lá, a gente sempre pesa também. Então, era importante, assim, manter, né, o peso ali. E aí, nessa primeira consulta, o cirurgião não apareceu porque ele ficou preso numa cirurgia. E aí, a gente marcou e nós voltamos no dia 20/9, uma semana depois, pra fazer a consulta com o cirurgião. E aí, deu certo, ele liberou, ele deu a IH. Ah, não sei, gente, IH, que é a autorização de internação hospitalar. Então, ele deu, né, tudo assinadinho, preenchido para nós, que é o documento que nós precisamos para operar, né? E aí, no dia 24, que foi poucos dias depois, né, 4 dias depois, que eu lembro que foi sexta, que foi dia 13 foi uma sexta, dia 20 foi outra sexta, e depois foi terça e terça. Então, no dia 24, nós
voltamos lá para fazer uma reunião com elas e com a família, quem vai ficar de acompanhante, né? E foi uma reunião muito legal em que elas falam da cirurgia, falam do risco, falam de todos os cuidados, da dieta, né? Elas orientam bastante, orientam sobre os pontos, porque tem uma observação, gente. Aqui, nessa regional onde nós vamos fazer, que é a que pega a minha cidade, né? O SUS não faz cirurgia por vídeo, não é videolaparoscopia, acho que é isso. Não é por vídeo, é cirurgia aberta. Então, assim, mas e a cicatriz? Gente, já pensei muito nisso, só que a questão da nossa opção pela cirurgia, lógico que tem muito da estética, né? Porque a autoestima, ela é muito abalada, zero praticamente. Mas assim, sabe, é pela saúde também e é o meio que tem, sabe? Se eu pudesse fazer com os furinhos, seria ótimo. É um sonho, tem furinhos que somem praticamente. Mas não dá, então eu vou cuidar da minha cicatriz e vou tentar deixá-la o melhor possível. Só que assim, faz parte, sabe? Faz parte do processo. Eu tenho outras cicatrizes e outros problemas que eu enfrento por conta da obesidade. Então, assim, uma cicatriz magra é melhor do que meu corpo gordo, sabe? Em vários sentidos, não só na estética, mas como na saúde. Mas voltando aqui pro processo, então a cirurgia é aberta. Então, elas falam bastante sobre o cuidado com os pontos, cuidados que a gente tem que ter, né? Porque a recuperação, ela é mais longa do que a recuperação da cirurgia com os pontinhos. Tanto que, assim, o afastamento é de 60 a 90 dias. Então, ela é um pouquinho mais rígida nesse sentido, né? Então, aí ela dá, né, um documento, acho que não tem nenhum aqui, mas ela dá um documento, umas folhas com todas as orientações, o que que pode comer, com a dieta líquida, a primeira fase da dieta líquida inteirinha, né, até com instrução para quem precisa, né, verificar questão da licença no INSS, então é bastante legal, assim, eles são bastante complexos, é bastante completo o atendimento nesse dia. E aí depois, na outra terça, no dia 1º de outubro, nós voltamos lá para um checklist, que eles chamam, que é o dia que a gente pega a data da nossa cirurgia, né? E é também o dia que elas vão verificar se a gente tá com todos os documentos certinho, todos os exames, né? Então a gente leva cópia de tudo. E aí nesse checklist a gente sai com a data da cirurgia, que foi, né? Que vai ser, no caso, dia 16. Então, 15 dias depois já desse checklist, nós já vamos operar. Gente, um adendo que eu esqueci. Depois que a gente faz esse checklist, que a gente traz a IH, a AIH, a gente tem que levar ela na Secretaria de Saúde para o secretário de Saúde assinar. Então a gente levou, nós deixamos lá, ele demorou uns 3 dias para liberar, e aí a gente pegou e tá aqui com a gente, e a gente tem que levar ela pro hospital, que a gente só consegue internar com essa IH aqui. Se a gente esquecer, se faltar alguma coisa, a gente infelizmente não interna. Então, eu só queria fazer essa pequena observação que eu esqueci na hora que eu já estava gravando. Então, gente, esse foi o processo, né, pelo SUS. Eu quero gravar, aliás, acho que às vezes pode ser que eu esteja com a mesma roupa, porque hoje eu fui fazer o restinho das compras que faltavam da dieta líquida. Então, eu quero gravar como que tá sendo esse pré-operatório, né, como que nós estamos fazendo. E aí eu quero gravar também todo o processo, né? Não só para trazer como informação para quem tá perdido e não tem condições de fazer pelo plano, porque quando eu tinha plano, gente, eu não pensava que eu precisava, sabe? Embora eu já estava dentro dos critérios, eu achava que não, eu ia emagrecer sozinha. Mas infelizmente, de lá pra cá eu ganhei 50 quilos. Então, a cirurgia bariátrica não é o caminho mais fácil para mim. Eu já tentei muitos tratamentos, e inclusive com medicamento, com terapia, e nada dava um efeito longo, assim, sabe? Eu tinha resultado, mas o resultado desaparecia, né? E eu voltava a ganhar peso. Então, esse foi o processo da bariátrica. Eu espero que tenha sido, assim, esclarecedor e tenha ajudado alguém. E eu vou voltar com mais vídeos, né, de como que tá sendo tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que eu vou tentar esclarecer ou fazer um vídeo só de dúvidas a respeito do procedimento, principalmente por ser pelo SUS e às vezes até por ser cirurgia aberta, que não é comum, não é tão comum mais, né? Mas é isso. Então, eu espero vocês no próximo vídeo
e até mais. Tchau, tchau.